mas é também poder decidir por alguma coisa. Pode ser uma deputada. Para abordar diversas temáticas em destaque na sociedade, política e liderança no feminino, todas as segundas-feiras, das 18 horas às 19, aqui na Televisão Académica de Moçambique. Neste Natal, transforme a tua casa num verdadeiro cinema, com os melhores filmes e animação nos nossos novos canais Hollywood, Panda Kids e Boing. Dê um salto para o pacote seguinte. Recarregue nova mensal e assista básico. Do básico mensal, assista clássico. Do clássico mensal, ganhe 5 dias grátis do mesmo pacote. TMT, o mundo digital em sua casa. De jovens para jovens, a Hora do Jovem é um espaço criado para debater sobre a inclusão, empoderamento e oportunidades no seio desta camada. Olá, está no ar mais uma edição do programa A Hora do Jovem. Os jovens devem estar a discutir esses assuntos. São esses assuntos que no final do dia contribuem para aquilo que é a geração, por exemplo, de receitas, que é a capacidade do Estado de financiar bens e serviços, de prover bens e serviços públicos de qualidade. Então, todas as terças-feiras, das 18 às 19 horas, fique ligado à Televisão Académica de Moçambique. Bullseye. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Juventude Interativa. Como vocês já sabem, Juventude Interativa é vida, Juventude é educação. E hoje não será diferente, tenho convidados super, hiper, mega interessante. Vocês vão gostar, pessoal. Já agora fiquem ligados. Rádio e Televisão Académica de Moçambique é o nosso Facebook. Você que acaba de acordar, não sei o que é. Você que pegou o seu telefone, vai lá e entre no nosso Facebook, Rádio e Televisão Académica de Moçambique. Mas antes de começar, quero aproveitar e parabenizar a você, querido telespectador, que acaba de colher mais uma rosa no Jardim da Vida. Especialmente ao bendito Zivani. Feliz aniversário, bendito, tudo de bom, que dê tudo certo na tua vida. Mas não só, deixar ficar o nosso rap das melhoras a você, querido telespectador, que não se encontra de boa saúde ou boa disposição, porque nós, cá do outro lado, estamos super, hiper, mega bem. Até porque vamos falar de um tema super interessante, vale a pena sim ficar ligado. Prepare já o seu papel e a sua caneta, porque o programa de hoje promete. Pessoal, estou com convidados espetaculares, mas eles já estão cá no estúdio, vou deixar que eles mesmos se apresentem, antes de falarmos sobre o nosso tema. Olá, bom dia. Bom dia, Cândida, bom dia a todos os telespectadores. Chamo-me Amida Omar e sou embaixadora Dreams. Uau! Ouviram? Amida é embaixadora. Amida, como é que está a tua disposição? Não tem como dizer que está diferente. Hoje está super, hiper, mega alegre em relação ao que diz respeito à juventude, né? Exato. Além de Amida Omar, também temos um convidado super, hiper, mega pessoal. Olá, bom dia. Olá, bom dia a todos aí em casa. E muito obrigado pelo convite. Eu sou Elton Manhães, ativista social. Viram os nossos convidados, mas eu senti que o Elton estava meio baixinho, meio sério. É programa Juventude Interativa, vamos interagir. É aqui onde nós nos divertimos. Mas antes de começarmos a falar do nosso tema, porque vamos falar de duas coisas super importantes, pessoal. Mas, Elton, como é que está a tua disposição? Preparado para o programa Juventude Interativa? Como você diz de antemão, estou super, hiper, mega preparado para o ponto de partida. Exato, gostei disso. Estamos super, hiper, mega bem. Hoje vamos falar sobre a violência contra mulheres.
Estamos mesmo na semana de ativismo social, pessoal. 16 dias de ativismo social. Podem notar logo na camisa da Amida Omar. Ela veio toda preparada para falar sobre a violência contra as mulheres. Mas por causa do nosso tempo, vamos mesmo começar com o nosso debate do dia. Amida Omar, gostava que deixasse ficar assim aqui, em gesto de contextualização, o que é isso de violência contra as mulheres? Quando nós falamos de violência, não é, contra as mulheres, eu acho que seria digno falarmos da violência baseada no género. Exato. Não é? Porque quando nós falamos da violência baseada no género, basicamente estamos aqui a dizer que é uma violência praticada por alguém simplesmente por causa do seu género. Neste caso, como bem disseste, por ser mulher ou por ser homem. Então, seria basicamente o uso da força para poder ferir ou poder aleijar a outra pessoa simplesmente por ser de um género oposto ao seu ou até mesmo do seu próprio género. Então, seria basicamente um conjunto de ações que levam alguém a praticar o mal a uma outra pessoa, usando a justificativa de que esta pessoa é mulher ou esta pessoa é um homem, ou uma outra justificativa que não se deve usar para a violência. Muito bem. Elton? Bom, a violência baseada no violência contra as mulheres. Das mulheres, na verdade. Exato. É um tema muito amplo e muito abrangente. Eu acho que ataca diretamente. Estando a falar de violência às mulheres, nós podemos vislumbrar hoje em dia em dois sentidos, posso assim dizer, o sentido restrito e o sentido lato, né? No sentido restrito, nós podemos verificar que na maioria das vezes tem contido agressões físicas, ou como a Amida estava aqui a referenciar, muitas das vezes tem acontecido na nossa atualidade, né? E também tem o sentido lato, né? Que abrange mais com relação por exemplo, eu posso pegar o seu celular, invadir o seu e-mail, também pode-se considerar uma violência. Não é só sobre bater ou ferir. A violência contra a mulher abrange várias áreas. Não está, na minha humilde opinião, não está só ligada a ferir ou bater. Exato. Estamos mesmo com uma mulher e um rapaz. Assim que pode ser, não é? Na semana passada só estávamos com o rapaz, então as mulheres não conseguiram se defender. Então, hoje será meio diferente, porque temos a Amida e o Elton. Amida, na sua opinião, por que a violência contra as mulheres ou a violência de gênero acontece? Gostava que deixasse ficar a tua opinião em torno disso, visto que algumas pessoas hoje em dia dizem que as mulheres é que provocam os homens. As mulheres pedem por isso. E as outras pessoas dizem que os homens, para se sentirem homens, precisam praticar o ato de violência, precisam de agredir as mulheres, porque algumas pessoas partem do conceito que o homem é líder de casa. E o homem, de facto, é o líder. Mas para mostrar aquele papel de macho, o homem deve partir para a violência. Qual é a tua opinião em relação a isso? Bem, ainda bem que temos aqui um homem para poder explicar melhor em relação à percepção que eles têm. Mas, como mulher, eu acredito que não existem justificações para a violência. Nada justifica a violência, nada justifica o abuso sexual. Qualquer um ato que vai denigrir a imagem, que vai prejudicar a outra pessoa, deve haver uma justificativa. E olhando para a questão diretamente, ao fato de que o homem, para se sentir homem, é preciso bater na mulher, é necessário impor esta força na mulher. Eu acho que isso vai contra aqueles que são os papéis de género já desempenhados ou já transcritos pela sociedade. Em nenhum momento os papéis de género dizem claramente que o homem, para ser homem, ou por ser provedor, ou por ser homem, deve bater na mulher. Em nenhum momento essa concepção foi transcrita nem mesmo nos direitos humanos ou em qualquer uma outra lei. Mas,
por estarmos nós a vir de uma sociedade arcaica que a prática de bater na mulher era visto como uma forma de educar aquela mulher, hoje em dia essa concepção ainda existe, o que é muito triste. Exato. E nós vemos atualmente situações destas em todo lugar. São relacionamentos, praticamente no trabalho, como falou o Elton, que a violência não só se restringe ao fato da violência física, mas também psicológica, financeira e dentre outras que ainda existem. Então, é basicamente nesta perspectiva que as pessoas usam do seu poder para poder denigrir a outra pessoa. Eu, como mulher, em particular, não acho que o meu parceiro, por ser homem, deve me bater para eu sentir que eu amo. Mas, e desculpa te cortar, Amida, tem pessoas que, estou a tentar falar no geral, não é? Tem pessoas que levam porrada de primeira, de segunda, e normalizam essa situação. Exatamente. Qual é o teu ponto de vista em torno disso? Acha que essas mulheres, em algum momento, são merecedoras disso? Elas não podem dar um basta? Claro. Qual é a atitude que as mulheres devem tomar perante essa situação? Como é que você avalia isso? Ainda bem que tocaste nesse ponto, porque é muito sensível, é muito sensível. Geralmente o que acontece para as mulheres que sofrem a violência é porque o seu parceiro é quem as sustenta. Okay. Ele é quem é o provedor e geralmente essas mulheres não têm condições de se autossustentar. Daí que elas vão suportando aquele mal, acreditando, ou melhor usando, vou suportar porque ele quem cuida de mim, ele quem provê o meu sustento, então eu não posso denunciar. Mas quem disse que não podemos denunciar? Podemos e devemos denunciar. Porque essas práticas, como tu bem disseste, é a primeira e temos aquele hábito, foi a primeira, então não voltará a acontecer. Voltará a acontecer. Quem bate a primeira voltará a te bater a segunda, a terceira, a quarta vez, sem tu colocares um limite, sem tu dizeres que basta. Aquele homem vai achar aquilo que é normal. E que tu, em particular, gostas daquilo. E por saber que tens esse sentido de pertença, por saberes que ela depende de mim, ele vai continuando com aquele ato, achando que está a fazer a coisa certa, ou melhor, achando que ainda consegue te reter a ele. Então, é basicamente olhando por este ponto que as mulheres devem mudar esta percepção. As mulheres devem ser as primeiras a denunciar este ato na primeira ocorrência. Não devemos esperar pela segunda bofetada, ou pelo segundo chute, ou pelo segundo insulto, o que quer que seja, para podermos recorrer à denúncia. Porque existem leis que protegem a mulher, existem instituições que protegem a mulher, existem organizações e o próprio governo em si está preocupado com essa situação. Então, a mulher em si ela não está sozinha. É como nós falamos, né? Mexeu com uma, mexeu com todas. Então, exatamente. Então, se você foi mexida, fica a saber que vai lá ter toda a gente a te apoiar. Então, é importante que, principalmente as raparigas, né, as adolescentes que estão ainda a entrar numa fase de namoro, aceitam esse tipo de comportamento por achar que é aceitável, uma forma deles expressar o seu amor por mim, devem estar conscientes de que violência não é sinal de amor. Muito pelo contrário. Um dia que tu for já despertar, vais já simplesmente pensar que, eu estou na terra enquanto já estás no céu. Exatamente. Enquanto já estás no céu, já estás sentado isso como é verdade, diz a gíria, né? Já estás no colo de Moisés. Então, temos nós que nos despertar que este ato vai sempre acontecer se eu não colocar um limite. Se eu não dizer um basta, como tu bem disseste, vai sempre acontecer. Então, é importante que as mulheres estejam conscientes de que a violência não tem justificativa. Exato. Amida, deixa eu ficar um ponto extremamente interessante, mas antes mesmo de falar, Elton, gostava de ouvir a sua opinião. Bom, eu gostava de subsidiar com relação ao fato de, hoje em dia, disseste que hoje em dia os homens têm a tendência de ser líderes, não é verdade? Posso mesmo repetir? A questão era, por que a violência acontece? Estamos a falar a violência contra a mulher no geral, a violência de gênero, não é? Por que acontece? Dizem que algumas mulheres, para se sentirem mulheres, elas gostam de algumas chapadas, não é? E os homens, considerando-se líder para mostrar o seu papel de macho, eles partem para a violência. Como é que você olha essa situação? Eu acredito que nenhum ser gosta de estar na posição de violação. Okay. Independentemente de se provocou ou não, nenhum ser, nenhuma mulher gosta. Okay. E na maioria das vezes,
Bom, primeiro gostava de falar que hoje com a igualdade de gênero, os homens não são o centro das atenções, não é verdade? Ok. As mulheres são igual aos homens, os homens são igual às mulheres. Mas Ou acreditas seja, nisso? É verdade, o que tu fazes, eu posso fazer, o que eu faço, tu podes fazer. Nós temos diferença sexual nos órgãos e tal. Depois Mas- quero ouvir a opinião da mídia em relação a isso. Bom, nós podemos fazer as mesmas. Tu podes ser presidente do país hoje. Antigamente De não. fato. Estás aqui a apresentar o programa, mas antigamente não. Então, muitas das vezes tem ocorrido a violência mesmo nos relacionamentos, né? Casamentos, como estava aqui a falar, a mídia nos relacionamentos. E eu não acredito que existe uma força em que motiva certas mulheres a gostarem de violação, né? Na verdade, o que se tem de se fazer é mesmo dizer basta, não é? E muitas das vezes as mesmas não denunciam de antemão. Muitas das vezes as mesmas guardam ou falam para alguém próximo e a pessoa próxima não ajuda ou fala tipo, amiga, aconteceu isso e aquilo. Mas depois para não falar para ninguém, fica entre nós. Como se é minha amiga, eu dizer, pá, tá bem, podes aconselhar e tal. Mas eu acredito que não deve ser assim, porque se fez a primeira, vai fazer a segunda. E isso torna-se algo viciante, né? Ok. Na verdade. Porque os homens, isso aí, são psicopatas, eu quero assim dizer, porque não pode. Porque os homens vão, olha, faz a primeira vez. Aconteceu a primeira vez. Ok. Desculpa, não sei o quê. Nos relacionamentos, tem ocorrido mais nos relacionamentos, né? Aconteceu a primeira, desculpa, não sei o quê, e tu vai, cai naquela lábia dele, tudo bem. De novo, vai se repetindo até chegar ao ponto, ao nível de uma cidadã que eu vi a imagem a rolar, tu postou muito, que encheu a cara, Exatamente, então não sei sim. como é que se chama. É daqui da Beira? Não, de uma outra província. Sim, então até chegar ao ponto dessa cidadã já está demais. E podes não chegar até esse ponto, como disse a mim, de acordares e não estás aqui. É óbito. É verdade. Então eu acho que há que se denunciar. O denunciar não significa, tá bom, gostas dele, ou não significa dar cadeia de imediato. Hoje em dia há espaço para chamada de atenção, né, para amenizar a situação. Então é mais por este intermédio. A Amida e o Elton estão aqui a tentar dizer que, olha, o amor não deve suportar tudo. Exatamente. Não é? O amor não suporta tudo. Porque as pessoas usam mal o Coríntios, né? Dizem que o amor é sofredor, o amor tudo suporta, mas não se enquadra nesses tipos de aspecto pessoal. Estamos a dizer se estás doente, estás triste, tens de apoiar o teu parceiro e tudo mais. Mas não podemos aceitar a violência. Essa parte o amor não suporta, sinceramente não suporta. Mas eu gostava que vocês frisassem mais como é que a violência pode impactar nas nossas vidas. Eu acho que muitas das vezes nós não estamos conscientes, né, das consequências que podem vir nas nossas vidas. E como é que podemos dar um basta nisso? Principalmente, eu acho que as mulheres têm receio em algum momento de dar um basta. Ah, não, o que as pessoas vão pensar de mim? Ah, não, ele é meu parceiro, eu não posso me divorciar, eu já estou muitos anos com ele. O que as pessoas vão pensar se eu for a divorciar agora? Qual é o ponto de vista das pessoas? Eu acho que as pessoas se preocupam tanto com a sociedade que acabam aceitando até a violência. As pessoas estão a morrer. São muitos casos que nós vamos vendo e um dos casos recentes foi de uma moça que foi engomada, não é? Foi engomada Sim. pelo seu parceiro. Até esse ponto, pessoal, por que isso deve acontecer? O que nós, as mulheres, tanto como os homens também que sofrem violência, podem fazer para dar um basta? Exatamente. Elton? Bom, acredito eu que tudo parte, como eu estava aqui a referenciar, tudo parte da denúncia, não é? Porque não tem como você dizer um basta sem existir uma primeira vez. A ti, mulher, tu nunca sofreste de violência, não tem como tu disseres um basta se não passares por isso. Então, eu acredito que tudo parte esta é a base, denunciar.
Porque se tu me denuncias da primeira vez, eu fico com receio. Né? Eu fico com receio. Eu acho que esse é um dos métodos ou uma das formas. Pode haver várias outras, não é? Pode haver várias outras. Ou existem várias outras formas de dizer um basta. Chega a violência, eu já não quero. Para com isso, não é? Impor limites, não é verdade? Porque tu podes tentar também colocar limites para a minha pessoa, por exemplo, com relação à violência, e mesmo assim eu voltar a o fazer. Mas com uma denúncia, as coisas ficam um bocado mais sérias ou mais agravantes. Eu acho que a denúncia é um dos métodos. Ok, Amida. Okay. Bem, olhando para a questão, Cândida, gostaria de tocar basicamente na efetivação daquilo que está a ser agora os 16 dias do ativismo, né? Eu acho que uma das formas também de colocarmos um basta na violência contra as mulheres também é também fazendo essa conscientização à sociedade em geral de que a violência é um crime. Não importa por quem ela é perpetrada, para quem é perpetrada, é um crime. Então, seguindo a deixa do Elton, através da denúncia nós podemos colocar um basta, mas olhando também para a questão que você logo começou a abordar, que a sociedade em si já nos transmite uma certa insegurança em relação a denunciar ou não. Então, daí que o papel dos 16 dias do ativismo, do ativista social, também entra em vigor para podermos colocar um ponto final nessa situação. É importante que a sociedade esteja atenta e saiba que se houver um caso de violência, por mais que não seja no meu seio familiar, está a acontecer na minha comunidade, está a acontecer com alguém que eu conheço e eu tenho conhecimento daquilo, eu devo denunciar. Eu não posso esperar basicamente uma ação daquela outra pessoa, porque geralmente isso não acontece. E nós nos despertamos enquanto aquela pessoa já perdeu a vida e nós já sabíamos que aquela pessoa sofria por aquela situação já há muito tempo, mas nós não fizemos nada para ajudar. E ficamos no se eu soubesse, se eu soubesse, se eu soubesse. Enquanto sabes, tu podes denunciar e ajudar aquela pessoa a sair daquela situação. Então, através da conscientização de que nós iremos usar e chamar a atenção das pessoas, de que é importante esse nosso lado sensível, esse lado solidário e empático para com as outras pessoas. Porque deste modo nós não estaremos só a colocar um basta na violência, mas também estaremos a colocar um basta nas práticas erradas que são, às vezes, perpetradas, usadas antes à violência. Porque temos lá a incidência basicamente do assédio, temos lá o abuso sexual que também acontece geralmente. Então, se nós estivermos conscientes de que essas práticas são erradas e eu tendo conhecimento, eu tendo a informação, eu também sou o vetor da mudança, e principalmente os jovens, que são os principais vetores de mudança na sociedade atualmente, devem ser os principais meios de comunicação dessa informação. Eles devem divulgar, ou melhor dizendo, nós devemos divulgar essa informação, que é para a sociedade em geral estar ciente de que violência é um crime, de que violência é punível por lei e que há solução. Então, é basicamente através de várias ações que nós, como jovens, como comunidade, podemos tomar para podermos terminar de uma vez por todas com a violência. Há um certo... Elton? Cândida, eu estou muito feliz com o tema. Está muito bom. Porém, eu estou triste. Por quê? Bom, porque a violência não ocorre só de homem para mulher. Como também de mulher para homem. Exatamente. Exato. Pese embora sejam casos raros, mas também há homens que sofrem de violência. Sim, né? claramente. E violência num sentido amplo, né? Não me refiro apenas à agressão, Física. abuso sexual. Eu referenciei aqui que no sentido lato temos uma determinada desativação na restrição com relação a você, por exemplo, invadir as minhas redes, os meus e-mails. Isso é uma violência. É verdade, é verdade. Então, acredito também que serve de mulher para homem, tanto como de homem para mulher. Claramente. A Amida, violência baseada no gênero é isso, O né? que achas disso? Sim. Em relação às mulheres,
mexer no telefone dos seus parceiros. Estamos aqui, sem fugir do contexto, estamos a falar de violência mesmo, não é? Porque o Elton reclamou, estamos mesmo a falar de mulher para homem, de homem para mulher, aliás, de homem para mulher, mas também as mulheres praticam a violência. Se calhar pode não ser apurada, não é? Porque são casos raros, mas acontece, de facto acontece. Também violência sexual também acontece, psicológica. Mas psicológica, principalmente a psicológica, eu acredito que é uma das violências que é hábito das mulheres, não é? É hábito das mulheres. E também o ponto do telefone que o Elton esteve aqui a mexer. Peço para a Mida ressaltar esse ponto, porque eu acho que o Elton está mesmo focado nisso, não é? Exatamente. Mas, como eu dizia logo no início, que a violência baseada no género não é simplesmente centralizada na mulher. A violência baseada no género é basicamente por perpetrar a violência simplesmente por ser homem ou por ser mulher. Sim, estamos a falar no geral. No geral, exatamente, no geral. E também por existir pessoas, não é, que existem ou que têm uma identificação sexual diferente. Falamos dos homossexuais também, porque também sofrem a violência baseada no género. Olhando para a questão do Elton, não é? Que os homens sofrem violência, sim, os homens sofrem violência e na maioria das vezes não é a física, mas sim a verbal ou a psicológica. O homem geralmente por ser provedor e a mulher por ter aquele hábito, né, ou aquele costume de reclamar das coisas, de querer aquilo mais aquilo, acaba de igual modo exagerando na proporção da sua exigência. E aquilo muitas das vezes faz com que o homem se sinta pressionado, né? Sinta-se ofendido porque está-me a cobrar aquilo, mas eu não tenho como prover e tudo mais. Então, acaba também ferindo com aquele que é o jeito do próprio homem. Mesmo a violência física doméstica também acontece nos homens. Mas a diferença das mulheres com os homens é que os homens não denunciam essas práticas. Têm vergonha de aparecer em público e dizer que eu estou a sofrer violência com a minha mulher, de que eu levo porrada com a minha mulher, com a minha esposa, com a minha namorada, quem quer que seja, porque vai achar que está a manchar a sua imagem, vai achar que está a se diminuir perante aquela masculinidade que existe da sociedade. Porque eu sou homem. Exatamente. O que as pessoas vão pensar de mim se eu for a denunciar esse tipo de ato? Aí vão pensar que eu não sou homem suficiente. Que eu não consigo Logo lidar. vou resolver do meu jeito. Eu acredito que a partir de hoje vamos passar aqui. Ainda bem, porque esta é a intenção, Então, as mulheres, basicamente, têm o costume de mexer, né? Tanto como os homens também têm o costume de mexer no telefone ou nos celulares das suas parceiras, o que muitas das vezes leva também à violência. Porque eu acho que o fato de mexer no telefone disse muito em relação à comunicação que o próprio casal tem. Não é? A comunicação, a interação que os dois têm em relação à situação, qual é a percepção que eles têm em relação a tu mexeres ou a tu teres acesso ao meu telefone e eu a ter acesso ao teu telefone. Essa percepção é relativa porque nem em todos os casais acontece. Há quem diz que meu telefone é meu telefone, o seu telefone é seu telefone. É minha privacidade. Mas nós sabemos que quando estamos envolvidos já não existe privacidade, não é? Aquilo que é do outro é seu, aquilo que é seu também é do outro. Mas por existir esta componente de privacidade, de restrição de algumas ações, acabamos por nos exceder e querendo ver mais do que aquilo que devemos ver. E sabemos nós, por natureza, que os homens, eu não diria psicopatas, né? Como esteve aqui a se referir o Elton, ainda bem que isso saiu de um homem, né? Porque se saísse de mim... verdade, seria problema. Ainda bem que foi o próprio Elton a dizer que os homens são psicopatas, mas eu não iria usar esta expressão, sim. Eu diria que os homens são um bocado agressivos ou mais agressivos em relação às mulheres, né? Porque sabemos que os homens têm aquela situação de se passou aqui, desculpa pela expressão, um rabo de saia já vai atrás. Né? Passou, por mais que ele tenha aquilo em casa, sempre vai querer procurar fora. Não interessa o que é que ele tem, se é uma Ferrari, se é uma BMW, se passou lá fora um Porsche, ele já quer aquele Porsche. Então sabemos nós que essa atitude já é praticamente de natureza do próprio homem. Não na sua maioria, na sua
na sua forma generalizada, mas na maioria isso acontece. Então, automaticamente que eu, por ser mulher, ao pegar no telefone do meu parceiro, eu vou lá encontrar mensagens comprometedoras, vou encontrar muitas das vezes fotos íntimas que os próprios homens recebem ou baixam, não sei como é que funciona basicamente isso, mas aquilo vai acabando por gerar outras coisas que vai ocasionando a violência. E é aquilo que estávamos aqui a tentar explicar, não é? Sobre o lado. Então, mexeu no meu telefone, encontrou lá informações que não desejava e pronto, partimos logo para a violência psicológica, partimos logo para a violência verbal, o que é errado, não é? O que é errado. Então, é necessário que haja uma comunicação entre os dois para poder solucionar questões como essas. Eu acredito que também um dos meios de dizer baixa de forma indireta é evitar. Mas há um ponto, eu acredito que entre parceiros não há, se calhar, uma privacidade. Exatamente. Não existe privacidade entre parceiros. Mas eu não quero aqui mexer nesse assunto, esse é um outro assunto. Mas parceiros, estamos a falar da fase do namoro ou casamento mesmo? Estamos a falar de casamento. Casamento também. Namoro não é casamento. Exatamente. Namoro não é casamento. Não, até que não existe, na Bíblia não existe. Mas não vamos aqui mexer um outro assunto, porque senão vamos discutir. Exato. Eu acho que esse é um assunto discutível e vamos discutir mesmo, porque privacidade vai obrigar a falarmos de muitas outras coisas. Mas o que eu posso aqui frisar é que entre casal o diálogo é sempre a base para tudo. Porque quando não há concordância, existirá sempre a violência. Não é? A violência parte mesmo da falta de concordância entre os parceiros. Porque não há entendimento, se calhar a Mida quer fazer uma coisa, o Elton quer fazer outra, a Cândida quer fazer uma coisa, o Elton quer fazer outra, então não há coordenação. Logo, a questão de violência pode ser ela psicológica, física, verbal. Então, há outros casos, não é? Que a violência, assédio sexual no trabalho e etc. Mas o tema tá super bom, mas por causa do nosso tempo, vou pedir que a Mida e o Elton deixem ficar as últimas considerações, beijinhos e abraços para quem vão. E se calhar um conselho, não é? Porque estamos mesmo nos 16 dias de ativismo. Amida, se quiseres falar algo em relação a isso, este é o momento. Claramente. Muito obrigada, Cândida. E aproveitando o espaço, né, para poder divulgar aquilo que são basicamente os 16 dias do ativismo. Como eu já dizia antes, que é basicamente 16 dias, ou são 16 dias de atividades que irão servir para melhor chamarmos a atenção da sociedade em relação às práticas da violência. Iremos também, durante esses 16 dias, com também a presença de várias outras organizações, instituições que também protegem a mulher e que estão contra a violência, contra a mulher, contra o gênero, vão desenvolvendo atividades para poder consciencializar a sociedade, para poder despertar a atenção da sociedade para essas práticas sociais. Porque é importante que estejamos nós firmes nessas informações, firmes e convictos de que essas ações são erradas e que devem ser mudadas. Que são práticas que não nos vão fazer evoluir e simplesmente vão nos trazer mais e mais agravantes. Em jeito de considerações finais, gostaria eu de reforçar a informação de que violência não tem justificativa. Não existe nenhuma razão para levar a violência, quer ela que seja física, psicológica, patrimonial, financeira, não existe uma justificação para a violência. É importante denunciarmos e estarmos cientes de que depois desta denúncia teremos sim um segmento satisfatório e que nós jovens temos que estar proativos na mudança de comportamento, proativos na mudança de algumas práticas sociais. Deixar ficar mais uma vez, mexeu com uma, mexeu com todas. Elton? Bom, atinente à intervenção da Mida agora, eu acredito que ela já falou um pouco de tudo, não é verdade? Só posso subsidiar, né? Falando que muitas das vezes a violência contra a mulher gera um determinado tipo, né? Ou seja, gera casamento prematuro.
nós iríamos falar disso também. Infelizmente o tempo não nos permite. Gera casamento prematuro, então há que tomar em conta, né, essas metodologias para poder evitar a prossecução deste fim, né? Então nós mencionamos aqui várias vezes quais são as formas de evitar, né, para amenizar ou não acontecer a violência, porque pode ser contraída por intermédio ou por várias formas, né, vários motivos, através de celular, violência psicológica ou de outros tipos. Bom, mesmo em forma de festa, como eu disse, a mídia já subsidiou como deveria ser. Então, gostaria de mandar um forte abraço à minha família, gostaria de mandar um forte abraço ao JC, gostaria de mandar um forte abraço à Yumi e à minha equipe da Manhã Churrasco. E muito obrigado, Cândida, pelo convite e à TVA. Eu é que agradeço. Foi muito bom conversar convosco em torno desse tema, mas por causa do nosso tempo, estamos mesmo aqui a tentar correr com o nosso tempo, mas em todo caso, muito obrigada por terem aceito o nosso convite. Já agora vamos observar o nosso primeiríssimo intervalo e voltamos já já. Estás sentado no sofá, no quarto, no serviço ou caminhando? Não se preocupe, a Rádio e Televisão Acadêmica de Moçambique traz o melhor do entretenimento. Notícias de todo tipo, como acadêmicas, culturais e sociais. Uma grelha só de satisfação. Ligue já a sua TV através da TMT e sintonize ao canal 16. Digitando Rádio e Televisão Acadêmica de Moçambique, faça sua pesquisa no Facebook, YouTube, Telegram e no Instagram. E divirta-se com a nossa grelha de programação. Rádio e Televisão Acadêmica de Moçambique, o canal do conhecimento. Bro, ainda guardas teu cash embaixo da almofada? Eu ando com o meu cash no bolso. Explica lá. M-Cash é o meu cash no bolso. Com M-Cash preda eu não sofro. Com M-Cash eu posso depositar, receber, enviar. Eu posso pagar contas É sem stress. de maneira flexível. Eu te disse sem stress. Água e energia. Tudo a dizer é sem stress. Meu cash em todo lado. M-Cash é sem stress. 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 Digita asterisco 500 cardinal para acessares ao M-Cash e a partir daí, sem stress. Política e liderança no feminino é um programa que conta exclusivamente com a participação de todas as mulheres de todo o país. O que é isto de participação da mulher em espaços de tomada de decisão? Boa tarde, Magda. A participação da mulher, neste caso, não é só participar, mas é também poder decidir por alguma coisa. Pode ser uma deputada. Para abordar diversas temáticas em destaque na sociedade, política e liderança no feminino, todas as segundas-feiras, das 18 horas às 19, aqui na Televisão Acadêmica de Moçambique. Neste Natal, transforme a tua casa num verdadeiro cinema, com os melhores filmes e animação nos nossos novos canais Hollywood, Panda Kids e Boinka. Dê um salto para o pacote seguinte. Recarregue nova mensal e assista básico. Do básico mensal, assista clássico. Do clássico mensal, ganhe 5 dias grátis do mesmo pacote. TMT, o mundo digital em sua casa. De jovens para jovens, a Hora do Jovem é um espaço criado para debater sobre a inclusão, empoderamento e oportunidades no seio desta camada. Lá está no ar mais uma edição do programa A Hora do Jovem. Os jovens devem estar a discutir esses assuntos. São esses assuntos que no final do dia contribuem para aquilo que é a geração, por exemplo, de receitas, que é a capacidade do Estado
de financiar bens e serviços, de prover bens e serviços públicos de qualidade. Então, todas as terças-feiras, das 18 às 19 horas, fique ligado à televisão académica de Moçambique. What's up, família moçambicana? Meu nome é Stuart Mazip, a.k.a. Mr. No Price. Não percam o programa Super Tarde, de segunda a sexta-feira, no intervalo compreendido das 16 até muito perto das 18 horas. Desculpa lá, qualquer coisa. Estamos a trabalhar. Mais uma vez, bom dia, queridos telespectadores. Sejam todos bem-vindos à segunda parte do programa Juventude Interativa. Para já tenho outros convidados que vão debater em torno do nosso tema do dia. Como eu falei na primeira parte do programa, hoje vamos falar de dois temas. Na primeira parte estávamos aqui a falar sobre a violência de gênero. E agora vamos falar de casamento prematuro. Temos dois convidados que já estão cá no estúdio, eles é que vão se apresentar. Olá, bom dia. Bom dia aos estimados telespectadores da televisão acadêmica. Dizer que é sempre um prazer poder estar aqui. Eu me chamo Sebastião, sou ativista da MODEFA, nesse caso do Movimento de Ação Juvenil. E espero termos um bom programa. E muito obrigado. Exato, assim será. Temos mais um convidado. Bom dia, teu nome? Bom dia, eu sou o Manuel Joaquim, mentor para a missão primária da Associação Coercica. Como é que está a tua disposição? Eu senti certo, a disposição é das melhores. Hoje é sábado, estamos no programa Juventude Interativa. Certo. Na verdade, a disposição é das melhores e esperamos ter um programa muito interativo, como assim o tema já diz. E prontos. Vamos servir. Vocês também são ativistas, pronto, não é? Certo. Mas, por causa do nosso tempo, vamos mesmo mexer o nosso ponto, né? O nosso ponto-chave, que é casamentos prematuros. Mas depois, se tivermos um pouco mais de tempo, pode já ficar aqui o que é isso de ativismo, o que vocês fazem, tá bem? E o nosso tema aqui é mesmo casamentos prematuros. Gostaria que deixassem ficar aqui de uma forma breve. O que é isso de casamento prematuro? Na minha opinião, casamento prematuro é todo aquele casamento que envolve o menor de 18 anos. Ou seja, pode ser no caso de os dois serem menores de 18 anos e também é o caso em que a mulher ou o homem, um deles é menor de 18 anos. E nesse caso, todo casamento que envolve um menor de 18 anos, ele pode ser considerado de um casamento prematuro. Mesmo este casamento sendo consentido por parte da família, como acontece muitas das vezes, em muitos casos, mas este casamento continua sendo um casamento prematuro. E, de verdade, este é um tema bastante interessante porque é um tema que apoquenta a nossa sociedade. Estamos a falar principalmente das zonas rurais. Encontramos muitos casos de várias raparigas que abandonam a escola, que abandonam tudo aquilo que têm a fazer, que podem fazer como adolescentes e se envolvem em casamentos prematuros. Nesse caso, muitas das vezes são empurrados, como assim posso assim dizer, pelos pais. E nesse caso, os pais eles esperam obter algum ganho e através daquele casamento. Em breves considerações, é isso que eu tenho a dizer acerca do casamento prematuro. Tua opinião? De facto, eu não poderia considerar de casamento prematuro, mas sim de união prematura, porque casamento em si é algo já muito complexo e que envolve a decisão dos dois e que é aprovado pelas autoridades civis. Então, neste caso, a união prematura é uma união marital, não é, que envolve uma criança, neste caso menor de 18 anos de idade, pode ser homem tanto como uma mulher,
ou pode ser ambos, não é, neste caso. E muitas das vezes essas uniões prematuras já acontecem geralmente nas zonas rurais ou zonas suburbanas, mas não é o caso também que não esteja a acontecer em cada cidade. Isso acontece e é diversos por vários fatores, que eu acredito que havemos ainda de arrolar, mas a união em si, ela também entra como um dos fatores, a questão da poligamia, e a criança ela pode ser não é envolvida nesta união, ou mesmo pode ser alguém que estava sob promessa de lar, não é? Alguém que foi prometida para uma certa pessoa e chega a uma determinada altura, ou pelo facto de estar na sua adolescência, quando aparecem aquelas primeiras mudanças físicas, e a sociedade considera ela pronta e acabam entregando a uma união prematura. Muito bem. Como é visto o casamento prematuro em Moçambique? Na tua opinião, por que o casamento prematuro existe? Por que isso acontece? Nesse caso, temos uma das principais causas do casamento prematuro. Estamos a falar de fatores socioculturais. Okay. Nesse caso, acontece muitas das vezes nas zonas recônditas, em que as mulheres, nesse caso as raparigas, após podemos considerar a menstruação, elas são remetidas aos ritos de iniciação. E nesse caso, após os ritos de iniciação, os pais muitas das vezes e as pessoas, a comunidade considera já a rapariga pronta para poder assumir aquilo que é um lar. Nesse caso, somente pela física ou pelo corpo físico, eles olham a rapariga, já passou do período menstrual, já foi remetida aos ritos de iniciação e consideram ela pronta para poder assumir um casamento. Isto que não é uma verdade, não é uma realidade, porque ela pode até mostrar uma certa evolução física, porém a sua mentalidade ainda é precoce, ou seja, a sua mentalidade ainda não está suficientemente preparada para poder assumir o lar e assumir aqueles que são as exigências, nesse caso, do lar. Nesse caso, quando vemos que a rapariga, quando assume o lar, ela passa a ter várias responsabilidades dentro do lar, ela já sendo menor de idade. E dizemos também que os casamentos prematuros eles estão diretamente relacionados com as gravidezes precoces, porque quando a rapariga ela envolve-se com alguém de maior idade e desse casamento resulta a gravidez precoce, em que a mulher, a rapariga nesse caso, ela é engravidada e sendo o corpo ainda não estando preparado para poder conceber, para poder gerar um filho, e acaba por ter várias complicações no momento de parto e muitas das vezes também acaba gerando morte. E são várias coisas, são várias implicações negativas que o casamento tem para a rapariga. E também podemos falar do caso da violência, porque a rapariga já quando podemos dizer, quando ela assume o lar, ela encontra-se podemos dizer, num estado de inferioridade em relação ao homem, e sendo inferior, ela torna-se dependente do homem, e tornando-se dependente do homem, tudo o que ela precisa, ou tudo o que ela quer, ela receberá do homem, e sendo assim, o homem aproveita-se disto para poder, podemos dizer que violentar também a rapariga. E temos vários outros fatores, também temos fatores da educação dos pais, podemos dizer, porque os pais muitas das vezes são de uma escolaridade reduzida, os pais muitas das vezes não estudaram muito, não têm o conhecimento daqueles que são os direitos da menor, da criança nesse caso, e acabam envolvendo a mulher, a rapariga no casamento, eles somente pensando nos valores monetários e achando que aquilo que estão a fazer é correto. Muito bem. Tua opinião? Certo. Na minha opinião, no nosso país, nesse caso em Moçambique, as uniões prematuras são olhadas em várias vertentes sociais e tanto também para aspectos jurídicos, e eu diria que é um passo, porque nós já temos uma lei que combate, não é, esta união prematura. Neste caso estamos a falar de lei 19/2019. De facto, esta lei vem para advocar aquilo que são os direitos da rapariga e para combater, vem proibir, vem sancionar e vem, de facto, amenizar aquilo que era para nós um desafio antes. Mas, a nível social, como isso é reparado, na verdade, a união prematura pode ser
reparada, não é, de vários outros quadrantes, mas as pessoas muitas das vezes pensam que unindo uma criança, ou seja, efetuando uma união prematura, estariam a ajudar um pouco para a família, ou tanto para o futuro da rapariga, ou mesmo porque não querem uma futura decepção, porque se um dia, por exemplo, não ter com quem estar, essa pessoa pode estar grávida e nós não sabermos. Então, essa percepção negativa das pessoas acaba levando, não é, a pressão àquela rapariga para casar. É visto isso em que fator? Por exemplo, se uma rapariga chega aos 18 e ela não apresenta, por exemplo, comportamentos de alguém que esteja a namorar ou porque não apresentou nenhum rapaz, na verdade as pessoas já começam a criticá-la e julgá-la que essa pessoa não é de facto uma rapariga completa. Então já começam a procurar as justificações espirituais, justificações tradicionais que essa pessoa às tantas esteja a sofrer por um problema desse ou daquele porque não consegue arrumar um homem. Mas outro fator é a questão da educação. A criança, muitas das vezes, ela não passa por um processo de escolarização. E isso advém de vários fatores. Um dos fatores é a questão da imigração, não é? E muitas das vezes essa questão de imigração é feita por pessoas conscientes, feita com pessoas que, de certa forma, conhecem as leis, conhecem quais são os direitos da criança ou da rapariga. Por exemplo, um exemplo prático seria ir num distrito, não é? Por exemplo, vamos dar um exemplo de Nhamatanda, levamos uma rapariga dos seus 12 ou 11 anos de idade, trazemos ela para a cidade com o propósito de ser babá. Ela vai trabalhando 12, 13, 14, 15 anos e quando ela já tem 15 a 16 anos, a senhora já não fica satisfeita com aquele crescimento. Ela sente-se ameaçada com medo de que essa rapariga pode vir se envolver com o meu parceiro, com o meu marido. E aí o que acontece? Dispensa-se aquela rapariga e a rapariga volta para o distrito. E quando ela volta, esse tempo que ela perdeu, como é que fica? Como é que vai ser a escolarização dessa rapariga? Logo, ela olha como um refúgio a união prematura. E este refúgio, muitas das vezes, ela é uma rapariga que não teve oportunidades iguais como das outras raparigas e acaba ela entrando numa união prematura sem uma prévia preparação, sem uma consciência clara do que é isso que está a se envolver, e no final de tudo o que vamos acontecer? Vai acontecer a casos de violência, vão acontecer vários outros fatores adventos dessa união, porque na união prematura ela pode não só surgir a questão da violência em si, mas podem surgir outras questões, como por exemplo o caso do HIV. Este caso pode acontecer em que momento? Por exemplo, uma rapariga que é submetida a uma união prematura de poligamia, essa rapariga está, de certa forma, vulnerável a passar, não é? Nessa questão, e ela também não estará no poder de decisão de exigir ao parceiro para fazer testagem ou o uso de preservativo. Isso não acontece. Então, essa questão da união prematura vem trazendo várias outras consequências para a sociedade e não só porque na verdade, as nossas concepções que levam as pessoas a chegarem. É bem simples, eu falo isso numa concepção cultural, mas olhamos, nós podemos sair para a rua, por exemplo. As pessoas que apreciam uma rapariga prematura não são apenas pessoas que vêm do campo, pessoas da cidade. É bem provável você ver uma rapariga que está a sair da escola, mas alguém parado de um carro buzina para ela. Qual é a intenção dessa pessoa? Então, há vários outros fatores que acabam levando à união prematura. E outra questão é a questão de resolução de conflitos. Resolução de conflitos como? Se numa casa, não é, descobrem que a sua filha está num relacionamento amoroso, que nós chamamos de namoro, e acabam convidando os dois, sentando com os dois para procurar entender qual é a intenção da relação. E a criança, com medo de sofrer represálias, acaba assumindo que uma relação séria é uma coisa que ainda não está preparada para chegar a este ponto. E outra questão é a questão do colega Sebastião que estava a dizer acerca das gravidezes precoces. A resolução desse tipo de problema muitas das vezes acaba culminando com união prematura. E essas resoluções acontecem a nível comunitário, a nível de casa, em famílias, e nós só vemos lá grades, pronto, aquela pessoa já mudou de residência. Então, é um trabalho ainda muito árduo por se fazer. Muito bem. É notável que
antes o casamento prematuro era mais frequente nas zonas recônditas. Mas hoje é possível notar isso com mais frequência, mesmo cá. Algumas pessoas dizem que hoje em dia as crianças é que vão em busca dos titios. Mas também é notável que alguns titios ainda apreciam as crianças, mesmo sabendo que poderiam ser suas filhas. Como é que você olha para essa situação? Será mesmo que as crianças é que apreciam os titios? Será que eles é que vão em busca dos titios? Na verdade, essas questões são paralelas, por quê? Porque muitas das vezes pode ser por escolha própria, não é? Por escolha própria, por causa de uma questão muito simples, a atenção, não é? A atenção é uma coisa muito importante. A atenção é como, ok, tá bem, tu sabes que a minha filha já está na fase da adolescência. O que eu tenho que lhe ensinar? Não é? O que eu tenho que lhe dar como limite? Quais são os direitos e os deveres dela? Então, esse controle que você vai dar a seu filho, essa atenção que você vai dar, essa educação que você vai dar, é muito fundamental. E uma das coisas é a questão de educação sexual reprodutiva, que muitos de nós, nas nossas casas, não aprendemos essa educação sexual reprodutiva. Então, é muito seguro ser você mãe, ser você pai, a ensinar seu filho sobre esses conteúdos em relação a alguém que vai ensinar e você não sabe qual é o conteúdo que vai passar. E depois, o que é que acontece? O pai vai ao trabalho, a mãe vai ao trabalho. E quando chega, o que acontece? O pai está no celular, a mãe está na cozinha. Não há tempo de diálogo, não há tempo de conversa. Você não vai conseguir, você não vai encontrar um momento de você impor esses limites. E muitas das vezes, por causa da pressão social, não é? As raparigas, elas sentem-se inferior a outras raparigas e querem estar em status altos, acabam procurando pessoas, não é? Aqueles que com uma estatura social alta ou com um poder econômico. Certo. Por causa do nosso tempo vou pedir certo. que seja um pouco breve na explicação. Tá bom? Exatamente. Então, esta pressão social muitas das vezes acaba levando essas raparigas a submeter-se como mais velhos em detrimento, ou como por exemplo, com o objetivo de lucrar algum benefício. E isso acaba chegando nesse ponto que nós estamos a discutir. Muito bem. Tua opinião? Sim, quanto a este tema, a minha opinião, dando continuidade com o que o colega estava a dizer, nas cidades, uma das principais causas não é a falta de informação, porque a informação é na cidade o que tem de mais. Por exemplo, quero que estamos aqui a debater acerca deste tema de casamento prematuro. Eu quero que lá em casa tem várias pessoas que estão a assistir e estão a ter um pouco de noção acerca deste tema. Creio que a informação não é, a falta de informação não é a causa. Mas uma das causas, como o colega avançou, é a questão mesmo familiar, porque eu acredito que mesmo lá em casa, a pessoa que está nos a assistir, eu acredito que nunca teve uma conversa direta com os seus pais acerca de casamentos prematuros, acerca de ITS, gravidez e quantos outros temas. Eu acredito que falta este diálogo entre os pais e as crianças. E também temos, nesse caso, como falou-se, podemos dizer, das curtições. Nesse caso, as raparigas agora, eles, por causa da influência dos mídias, nesse caso estamos a falar das televisões e também da influência das redes sociais, as raparigas, elas são levadas com tudo aquilo que assistem, com tudo aquilo que vem nas redes sociais e pretendem, nesse caso, levar todo aquele ensinamento que vem nas redes sociais e acabam por querer praticar na sua vida cotidiana. E podemos dizer que a razão disso nesse caso, tem muitas consequências este praticar aquilo que vê-se nas redes sociais, este praticar aquilo que vê-se nas televisões. Acabamos tendo raparigas mesmo namorando com os papás, os chamados sugar daddies, e também vemos também os casos dos rapazes mesmo com as senhoras, e são coisas que acontecem na nossa sociedade. E muitas das vezes esses relacionamentos, porque a rapariga não tem noção de como se prevenir da gravidez, das ITS, porque não tem conversa com os pais, ela não sabe, desconhece do uso do preservativo. Exato. E outros métodos, ela acaba se envolvendo com este senhor, esse sugar daddy, e acaba por não só ser engravidada, como também ser transmitida várias doenças. Várias doenças, sim, é sim. verdade, isso é bastante notável. Muito bem, tudo que é bom dura pouco e o nosso programa não é diferente. Vou pedir que deixe ficar as últimas considerações, beijinho e abraço para quem vão.
Com beijinhos e abraços, eu quero mandar um forte abraço à minha família, que creio que está a me acompanhar agora, aos meus colegas de Amodefa, que nesse momento devem estar na marcha dos 16 dias de ativismo. Mandar um forte abraço e agradecer pelo convite e dizer que é um prazer poder estar aqui. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade, no lugar, e agradecer. De facto, nós estamos na campanha 16 dias do ativismo e é nessa campanha que todos nós temos que estarmos juntos, todos nós devemos abraçar, porque a causa da união prematura não só afeta uma família, mas afeta o país todo, afeta toda a cultura e no final de tudo é o país que sai a perder, somos nós que saímos a perder. Então, de facto, dizer que a Lei 19/2019 ela protege a vítima, não é, de violência, desse tipo de violência que é a união prematura, e também sanciona qualquer outro que for a apoiar a causa da união prematura. E, sem mais longa, um forte abraço a todos os ativistas nacionais e internacionais e dizer muito obrigado. Muito obrigada por terem aceito o nosso convite. Na primeira parte do programa estávamos a falar sobre a violência de gênero e na segunda parte falamos de casamentos prematuro. Diga não à violência, diga não ao casamento prematuro. Você pode sim denunciar. Seja sempre diferente, porque ser diferente te torna única. Eu me despeço com promessa de voltar na próxima semana. Beijinhos e abraços. Até a próxima. Estás sentado no sofá, no quarto, no serviço ou caminhando? Não se preocupe, a Rádio Televisão Acadêmica de Moçambique traz o melhor do entretenimento. Notícias de todo tipo, como acadêmicas, culturais e sociais. Uma grelha só de satisfação. Ligue já a sua TV através da TMT e sintonize ao canal 16. Digitando Rádio Televisão Acadêmica de Moçambique, faça sua pesquisa no Facebook, YouTube, Telegram e no Instagram. E divirta-se com a nossa grelha de programação. Rádio Televisão Acadêmica de Moçambique, o canal do conhecimento. Bro, ainda guardas teu cash embaixo da almofada? Eu ando com o meu cash no bolso. Explica lá. M-Cash é o meu cash no bolso. Com M-Cash, preda, eu não sofro. Com M-Cash eu posso depositar, receber.